vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanho é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanho é tua misericórdia. Queremos nascer de novo, Jesus. Queremos nascer de novo, Jesus. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanho é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanho é tua misericórdia. Jesus, do qual tamanho é tua misericórdia. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou. No santuário o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou, me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu. As portas do sepulcro se abriram. Sim, é verdade, tu és o Filho de Deus. Eu não vou conter a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanho é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz. Bom dia, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, nesse domingo, que seria o domingo de acampamento, mas estamos
num tempo de convivência, em especial com a juventude, ontem e hoje, pela manhã, finalizando com o almoço, e à noite, né, nós teremos o nosso culto de celebração e convidamos você a estar conosco presencialmente e também online, né, no IMT Central. Mas queremos muito você aqui conosco presencialmente às 18 horas. É uma alegria a gente poder estar sempre na presença do Senhor, orando. Nós estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, mas também orando pelo mundo, pelos conflitos, por uma guerra, né, que se estabeleceu entre Rússia e Ucrânia, mas oramos pela paz. E uma palavra que eu quero começar nesse domingo com você é o Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo. Queremos, então, nesta palavra de confiança, em meio aos tantos desafios, queremos trazer uma palavra de força, de ânimo, de encorajamento, pedindo que esta confiança sempre seja estabelecida na tua vida, no meio do nosso povo. Agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, mas sabendo que Ele vai fazer muito mais. E essa é a nossa oração. Orar, e oramos em gratidão à sua vida, e oramos para que a paz seja estabelecida, assim como diz no versículo 5, né, do Salmo 125. Quanto aos que se desviam das suas para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores, mas paz sobre Israel. E nós queremos parafrasear dizendo paz sobre a Ucrânia, paz sobre o mundo, e nesta paz nós teremos paz. Então que o Senhor gere esta confiança e traga paz para o nosso povo. Nossa gratidão por mais uma escola dominical. Oramos ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma escola dominical. Muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti, confiar na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, ó Deus, orar, Senhor, pedindo a paz. E nós queremos, ó Deus, pedir com toda a nossa fé que haja paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
que os meus olhos não possam ver. Eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Senhor, em meio a tantas guerras, Pai, em meio a tantas batalhas, Senhor, nós cremos que o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa paz. Nós sabemos, Pai, que mesmo que o tempo se feche, o Senhor ainda está lá. Assim como o sol ainda está lá em um tempo nublado, nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco o tempo todo. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, André. Irmãos e irmãs, bom estar com vocês mais uma vez e já convido você a compartilhar o link com outras pessoas, em especial, toda a nossa liderança. Lembrando que a nossa escola dominical, ela é para toda a igreja, nós convidamos todas as pessoas a estarem, mas ela também tem o objetivo de trazer as ferramentas necessárias para a gente cumprir a missão, e, claro, caminhando dentro da nossa visão de que cada metodista é um discipulador, discipuladora, e que cada lar é um grupo discipulado. A ideia desse discipulado como estilo de vida, Então, quero poder sempre lembrar que a escola dominical ela tem um poder, ela tem um significado para toda a nossa igreja. Ela é transmitida aqui da igreja central, mas é para toda a nossa igreja no Piauí. É claro que com o evento, com o advento do YouTube e da tecnologia, a gente vai muito mais longe, Mas o nosso foco principal é trazer essas ferramentas para a nossa igreja aqui, na nossa cidade, no nosso estado, tá bom? Então, todas as nossas igrejas, nós precisamos muito que toda a liderança se envolva, Muitas vezes sou eu que estou aqui dando aula, outros, os nossos professores, em especial o Wilson, que está coordenando sempre a escola dominical, ou alguém do CTM, ou um dos nossos pastores, pastoras,
o grupo, né, de evangelistas que o ano passado fizeram o estágio também escola dominical. Nesse ano, possivelmente, o grupo do CFTP. Nós, então, queremos que todos participem e, claro, que nós queremos, né, o nosso desafio maior é fazer com que toda a nossa igreja esteja envolvida nessa dinâmica da escola dominical. É importante e, por isso, a gente quer muito que você esteja envolvido. Compartilhe, né, o link, né, compartilhe, fale para o pessoal que eles podem, se não agora, 9h30, até mais ou menos 11 horas da manhã, mas na semana, né, se você puder compartilhar. E já convido você, se você não viu ainda, a escola dominical de domingo passado, né, onde nós estamos lendo, nós estamos fazendo a partir de uma leitura de um livro que é o Plano Mestre de Evangelismo, e quero tratar, né, desse tema, pelo menos desses próximos domingos, para a gente poder ir conversando e perceber que esse zelo evangelizador, né, que a igreja ela tem buscado, ela precisa impactar todas as pessoas, né? Precisa alcançar todos os corações da igreja. E domingo passado, só lembrando um pouquinho, nós falamos um pouco, né, desse método de Jesus, do plano, né, do mestre e o plano. E o ponto principal, né, o capítulo principal, foi o recrutamento. Quando Jesus escolhe 12 pessoas, né, e aí citei um autor metodista que fala sobre o poder da oração, Edmund Bonds, que diz que o método preferido de Deus são as pessoas, né? E tanto Robert Goleman também fala sobre isso, né? O método de Jesus se baseava em pessoas. Então, ele trouxe para perto essas pessoas, reuniu homens, claro que, lembrando, né, que ele tinha um relacionamento com a multidão, tinha um relacionamento com os 70, mas tinha algo muito específico com esses 12. Se a gente for pensar um pouquinho com 3, quando ele tinha um relacionamento também específico com alguns, mas até mais próximos. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que todo o objetivo desses pequenos grupos, né, ou desse pequeno grupo, era que o mundo fosse alcançado. E aí eu trouxe para a nossa realidade, né, que todo o objetivo dos nossos pequenos grupos, dos lares e paz, dos nossos movimentos, é para que toda Teresina, todo o Piauí seja alcançado pelo Senhor. Então, ele recrutou, ele trouxe para perto 12 discípulos, né, e caminhou junto com eles. E aí o método de Jesus se baseava em pessoas. E eu quero, nesse segundo capítulo, nesse segundo momento com vocês, falar sobre a associação. E eu convido você o seguinte, se você está conosco agora, né, para quem pode participar do chat, eu queria convidar você a compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência do discipulado, a compartilhar um pouquinho dessa sua experiência que, de alguma forma, foi positiva, onde que pode melhorar, tá bom? Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre a associação. É o segundo capítulo do livro, mais uma vez, né? O Plano Mestre de Evangelismo, e aqui vai muito além dos programas evangelísticos. Aqui nós estamos falando exclusivamente do método de Jesus. Lembrando, né? Jesus escolheu 12, e aí veio essa ideia do recrutamento no primeiro capítulo. Agora, no segundo, ele fala sobre associação. E o texto citado inicialmente em Mateus 28, quando ele diz que sempre estará com os discípulos. E eis que estou convosco, né, até a consumação do século, né? Eis que estou com vocês. Essa ideia, né, de estar, essa ideia dessa associação, né, de estar próximo, aprendendo com o mestre. E o autor, então, traz esse versículo de que o Senhor
está sempre com os discípulos. Eis que estou convosco, eu estarei com vocês. E essa ideia de permanência, né? Jesus, então, permaneceu com os discípulos. Essa ideia de que Jesus, ele não chegou e disse, olha, Jesus é bom, entregou um folheto e foi embora. Não, Jesus permaneceu com ele, permaneceu com os discípulos. E aqui, trazendo a ideia dos 70, dos lares de paz, essa ideia de entrar na casa e permanecer um tempo na casa. Então, o que nós estamos trazendo também à memória das nossas práticas evangelísticas é de que nós também temos essa dinâmica de permanecer com aquelas pessoas que nós evangelizamos. Por isso que depois de convocar os seus discípulos, Jesus ele assume o hábito de permanecer entre eles. Ele não só convoca, mas ele permanece. Aí é um relacionamento intencional. Mas esse relacionamento, irmãos e irmãs, ele não é só intencional, ele também é missional. Ele tem uma perspectiva da missão. Jesus tinha um objetivo claro naqueles homens que seriam aqueles que dariam continuidade à sua missão. Portanto, era a essência do seu projeto de treinamento, permitir a seus discípulos que o seguissem. E na medida que os discípulos o seguissem, ele estaria relacionando com esses discípulos intencionalmente. Sabe, então, Jesus, para mim, tinha uma percepção clara daquelas pessoas, daqueles homens, os quais ele chamou para caminhar perto dele. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma estratégia, e por isso, diante dessa estratégia, ele não só permitiu que o seguissem. É bom lembrar que nem todas as pessoas Jesus o chamou para perto, para o seguissem de perto como esses homens, né? Mas a estes homens ele se relacionou e tinha uma percepção nesse relacionamento, e esse relacionamento era um relacionamento intencional, há uma intencionalidade nesse relacionamento, e também ele era missional. A perspectiva da missão estava nessa permissão, ou nesse permanecer com os discípulos. A forma que Jesus percebia esses discípulos, se relacionava com esses discípulos, eram totalmente diferente da perspectiva da multidão, da perspectiva dos 70 e de tantas outras pessoas que chegaram perto dele. Então, aqui, nesse permanecer com eles, era um permanecer intencional e missional, para a gente poder ter essa clareza. E diante disso, eu acho que vale a pena a gente pensar fundamentalmente sobre isso, porque Jesus ele não oferece uma educação formal como os outros mestres e rabis da época. Ele não matricula esses discípulos em um seminário, em uma faculdade teológica. E aí eu acho que é bom a gente lembrar, nesse processo, irmãos, que Jesus era a própria escola e o próprio currículo. Sabe, esse permanecer, esse relacionamento intencional, Jesus chama para perto e diz assim, olha, vocês precisam aprender de mim. Vocês precisam aprender quem eu sou, né? Ele vai dizer quem ele é em muitos momentos, mas vocês precisam aprender de mim. Então, Jesus não matriculou os discípulos. Pelo contrário, Jesus assim, venham, sigam-me e aprendam de mim. Então, Jesus era a própria escola. Jesus era o próprio currículo que os discípulos precisavam aprender. E claro, né, esse processo da continuidade. Nesse processo da continuidade, o olhar principal, o foco principal dos discípulos era Jesus. É o fundamento. E eu acho que a gente precisa aprender isso também. O nosso foco, a nossa permanência, a nossa prática, ela precisa estar unicamente fundamentada na própria escola de Jesus. Eu acho que essa ideia da escola é importante, e no próprio currículo de Jesus. Ele tem muito a nos ensinar como
próprio Cristo como Filho de Deus, como Messias, na sua mensagem do Evangelho de Cristo, né? Jesus era o currículo dos discípulos, Jesus era a própria escola, né? Ele não matriculou numa escola. E aí a gente pode entender que essa informalidade do método do ensino de Jesus, e aí esse contraste com os procedimentos formais da época, sejam dos mestres da religião da sua época. Essa informalidade, né, era prática do método. Por isso que muitas vezes, irmãos e irmãs, quando a gente está convidando as pessoas para um processo do discipulado, e não que a formalidade não seja importante, e a gente tem tentado buscar isso, a gente busca fazer com que os nossos grupos pequenos, né, as nossas reuniões, elas sejam o mais informal possível, para que as pessoas possam ter uma total liberdade de perceber que é possível aprender de uma forma muito específica, olhando para Jesus. E Jesus pedia apenas que os seus discípulos o seguissem e nada mais. Sabe, eu acho e acredito que essa ideia de seguir, né, e aí esse seguir a Cristo, tanto a permanência de Jesus, como seguir a Cristo, como seguir a Jesus, ele tinha uma perspectiva de aprendizado, de capacitação, de treinamento, de preparação, de confronto. Em alguns momentos, o próprio Cristo confronta os discípulos. Mas aqui há algo importante. Ele se dispõe a seguir e Jesus se dispõe a permanecer. Há relacionamento intencional e missional com esses discípulos. E eu acredito muito que nós temos que aprender nessa estratégia. Alguém que decide seguir o discipulador, a missão, Cristo, a igreja, ela segue intencionalmente, mas aquele que decide permanecer também permanece de uma forma intencional, para a gente não confundir. E eu acho que a gente precisa, nesse tempo, né, ter essa maior intencionalidade, ter um olhar maior para o missional, para aquilo que nós estamos fazendo, quem está nos seguindo e com quem estamos permanecendo. Né? E esse permanecer, ele é intencional. Eu estou pensando na missão, eu estou pensando e trazendo na reflexão da pregação da semana passada, eu estou pensando na próxima geração que vai receber o Evangelho, eu estou pensando em fazer novos discípulos e discípulas, eu estou permanecendo intencionalmente no relacionamento com alguém que vai aprender de Jesus através da minha vida, e Jesus estava claramente permanecendo com aqueles que iriam dar continuidade ao processo de evangelização, que não estava voltado necessariamente a um programa, mas estava voltado à própria vida. A vida da igreja é vida de evangelização. O zelo evangelizador da igreja é um zelo da própria evangelização, que independe de programas. O programa apenas vem para que fortaleça de alguma forma o método de Jesus. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele olhou para os discípulos e disse: eu vou permanecer com vocês que estão me seguindo. E aí há um passo importante dos discípulos e uma permanência importante de Jesus, para que intencionalmente esses discípulos aprendessem do mestre, eles fossem associando o relacionamento com o aprendizado, eles pudessem perceber algumas coisas que só perto, só se relacionando, só próximo do mestre poderia fazer isso. Por isso, irmãos e irmãs, eles acompanhavam, eles o seguiam e aprendiam com o mestre. Né? O processo de seguir é um processo de aprendizado. O processo de seguir, de acompanhar, é um processo de aprendizado. Foi por causa desta comunhão com o mestre que os discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Foi por causa desta comunhão
com o mestre, né, que aos discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E é bom e importante lembrar isso, né? Aos discípulos foi dada uma porção que a muitos outros não foram, né? Então aqui, quando, na medida, esse processo é muito interessante, na medida que os acompanhava, estava aprendendo os mistérios do reino, né? Enquanto estava caminhando com o mestre, estava aprendendo sobre o reino de Deus. Uma comunhão, né, entre os discípulos e o mestre. Uma comunhão entre os discípulos e o discipulador. E eu acho que privilégio, né, de ser testemunha ocular e de seguir um discipulador tão extraordinário como Jesus, né? E lembrando que esses homens improváveis fizeram, né, coisas significativas para a missão. Como foi importante estar seguindo e aprendendo. Na medida que estavam seguindo, estavam aprendendo. E aí o conhecimento adquirido primeiramente por meio dessa associação e depois compreendendo através da explicação, né? Acho que vale a pena a gente poder entender isso, né? Nesse seguir, Jesus explicava. Em alguns momentos, os discípulos precisavam associar algumas coisas com o próprio relacionamento, mas esse conhecimento ele foi adquirido, né? Ele foi no processo. Eles não leram um livro, né? Jesus não deu um livro para eles lerem, né? Eles foram explicando a vida, o que a gente fala sobre vida na vida. É um pouco disso. Se eu fosse dizer, onde que estava a vida na vida, sabe, essa associação ela acontece na vida na vida. É quando nós entendemos que esta palavra, ela está tão penetrada, ela está tão no nosso coração, que a gente vai percebendo, a gente vai aprendendo no processo. Em nenhuma outra ocasião, esse princípio foi tão revelado quanto à ocasião em que um dos discípulos perguntou. Veja, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cerne da questão já havia sido explicado, mas para entendê-lo era preciso que os discípulos abrissem os olhos para a realidade espiritual encarnada, que era o próprio Cristo, que estava vivendo entre eles. Então, hoje nós entendemos isso, mas os discípulos, imagina o tamanho da subjetividade. Os discípulos estavam seguindo, né? Judas queria uma revolução, por exemplo, né? E ele vai dizer, mas que caminho? Aí ele vai dizer assim, eu sou o próprio caminho. Naquele momento, há uma subjetividade muito grande para os discípulos, mas eles só conseguiam perceber esse processo na própria dinâmica de caminhar. Então, que os primeiros cristãos, né, antes de Antioquia, eram chamados de os do caminho. Os seguidores de Cristo eram chamados os do caminho. Mas nesse momento há uma subjetividade. E só era necessário associar esta explicação no processo, caminhando, se relacionando, estando com Cristo. Distante de Cristo, eles nunca o iriam perceber. É tão tal que a multidão, eles não têm essa mesma, ela não tem mesmo essa percepção que os discípulos. Se chegasse um outro líder naquela multidão, logo depois de Jesus, uma parte da multidão ia seguir. Porque eles não tinham convicção, eles não tinham essa associação, eles não tinham essa explicação, mas que precisava de fato estar próximo de Jesus. Senão iriam se perder. Aconteceu, né, logo depois da morte, aconteceu até um processo de dispersão, de não entendimento. Mas Jesus foi e disse assim, olha, vem, porque eu continuo sendo o caminho, eu ressuscitei para dar continuidade. Veja, os próprios discípulos
que não associaram a mensagem da ressurreição, começaram a ir fazer suas coisas. Aí Jesus teve que trazer de volta. Imagina a multidão que estava muito distante. Então, essa ideia, né, importante de estar próximo. Veja, irmãos, tem gente que muitas vezes está tão longe do discipulado que não entende alguns processos da nossa vivência. Por isso que nós precisamos estar imersos, né? A gente tem falado sobre imersão de discipulado. Se a gente não vive, a gente não entende. E não adianta a gente explicar. Se a gente não vive, se a gente não mergulha, a gente não consegue associar a vida, o método, a estratégia de Jesus. Por isso, eu convido a igreja a caminhar mais próximo dessa estratégia de Jesus. Veja, quando ele chama os discípulos, João e André foram convidados. Venham e vejam. João 1:39. Venham e vejam. Veja, olha, sabe, irmãos, venham e vejam. Que convite subjetivo. Não, eu vou te matricular numa faculdade de teologia. Não, Jesus está dizendo para João e André, venham e vejam. Filipe foi convidado assim, siga-me, e pronto. João 1:43. Filipe convidou Natanael e dizendo assim, ó, venha e veja, conhecer o mestre. Venha e venha conhecer o mestre. João 1:46. Pedro, Tiago, João e André, Jesus está dizendo assim, sigam-me. Aqui há uma diferença, né? Porque Jesus vai dizer assim, olha, eu vos farei pescadores de homens. Há uma atividade específica aqui, né? Então, Jesus explica o porquê que está chamando. Eles deixam as redes e seguem Jesus. Mateus estava ocupando lugar na coletoria, né? E recebeu o seguinte chamado. Ele estava lá trabalhando, no seu lugar disse assim, siga-me. Ele deixa tudo que está fazendo e vai seguir a Jesus. Então, aqui, quem sabe, num olhar nosso hoje, assim, cara, é uma subjetividade muito grande. O próprio Cristo não era conhecido desses homens. Mas essa ideia aqui, né, de seguir, é uma ideia de... E aí aqui eles não estavam entendendo. Eles primeiro seguiram para entender. Esse é um processo de associação. Para que eles pudessem entender o porquê estavam sendo chamados, qual era a missão, qual era o propósito, eles tinham que caminhar com Cristo. Eles tinham que se dispor a um caminho, uma intencionalidade, a ouvir o Mestre, a obedecer o Mestre, a perceber, a ouvir a voz daquele que estava chamando. E aí eu acho que é importante a gente perceber isso, né? Porque não é essa qualidade de quem está chamando. Se é Jesus que está chamando, há algo importante. A gente precisa ouvir a voz do Mestre. Não é qualquer pessoa, não era qualquer mestre, não era qualquer senhor, era o próprio Deus chamando. Sabe, eu acho que essa percepção de alguém que deixa tudo e segue, é porque conhece pelo menos a voz. Algo extraordinário deve acontecer no coração de quem está chamando. Jesus apenas fala assim, olha, vem e segue-me. E esse seguir, irmãos e irmãs, tem um poder, tem uma ação prática, tem uma ação eterna, tem um conceito vocacional, tem uma perspectiva de um discipulado, sabe, de vida, na vida, que vai fazer a diferença no avanço, no crescimento da igreja. Né? Lembrando dos primeiros séculos, como como foi importante esse processo, como foi necessário, como foi essencial para que o Evangelho fosse expandido por todo o mundo. E aqui, nesse
nesse processo, nós vamos falar um pouco sobre essa aplicação do princípio. Perceba que a estratégia poderosa era aquela. Que estratégia poderosa era aquela? E ao responder à convocação inicial, aqueles que criam se inscreviam efetivamente na escola de Jesus, na qual a compreensão poderia ser ampliada e a fé consolidada. Então, eu estou dizendo assim, eu vou. E aí eu estou agora vivendo uma nova vivência. E eu acho que vale a pena a gente poder entender isso, né? Alguém que está dizendo assim, eu estou disposto a seguir Jesus. Eu estou disposto a viver essa escola de líderes de Jesus. Eu estou disposto a me capacitar em Jesus. Eu estou disposto a compreender, a viver uma vida, né, cada vez mais viva, uma fé cada vez mais consolidada. Eu estou disposto. E aí, nesse processo, os discípulos não entendiam todas as coisas. Se você for ver, em alguns momentos, Jesus dizia, homens de pouca fé, até quando eu vou ficar com vocês? Né? Em alguns momentos. Então, mesmo em questões que ele não entendiam, mas era na presença de Jesus que poderiam aprender tudo o que precisavam. Então, mesmo que tendo algumas dificuldades iniciais, era na presença de Jesus. Eu posso aprender algo fundamental nesse tempo, né, de que muitas pessoas, elas acham que vai aprender distante de Jesus. E você não vai aprender distante de Jesus. Mesmo em questões difíceis da própria vida, só é possível, irmão, irmã, entender na presença de Jesus. Então não se afaste da presença. Ele está com você todos os dias. O Senhor permanece com você. Intencionalmente, Ele está dizendo que permanece com você. Se você for lembrar em Mateus 28, a intencionalidade de permanecer, e eis que estou convosco, eis que estou com vocês, Ele está dizendo para você assim, olha, eu estou dizendo para vocês irem, fazerem novos discípulos, batizando, levando essa mensagem, ensinando, e eu estou com vocês. Esse está com vocês, esse permanecer conosco, ele tem um objetivo. E nós só vamos aprender se estivermos na presença de Jesus. E aí, lembrando um pouquinho, né, pode passar, Tiago, esses 3 pontos, é que ele escolheu 12 discípulos para que estivessem com ele, e ele permaneceu com esses 12. Ele avisou, né, que os enviaria para pregar. Veja, ele aqui essa intencionalidade, mas ele não chama ele chama pessoas improváveis, chama. Mas ele tinha um objetivo claro, né? E que teriam autoridade. Lembrando de Mateus 28, toda autoridade, ele remete essa autoridade para a vida dos discípulos. Mas ele vai dizer que está com os discípulos, mas com um objetivo. A igreja tem uma missão. Os discípulos tinham uma missão. Jesus tinha uma missão. E ele está com a igreja, ele está com os discípulos com uma clareza muito certa de que era dar continuidade, era fazer, era cumprir o propósito de Deus. Ele está com esse propósito. Ele está e está dizendo, olha, vocês serão enviados, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão testemunhas em todos os lugares. Vocês terão autoridade para expulsar demônio. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês irão para muitos lugares. Veja, esse eis que estou convosco é intencional. Eis que estou convosco é trazendo autoridade para a vida da igreja, é trazendo autoridade para a vida dos discípulos para cumprir a missão no qual o Senhor quer salvar aqueles que estão perdidos, buscar aqueles que estão perdidos, distante do Pai. Por isso que o compromisso pessoal de associar-se permanentemente a Cristo era parte tanto do ordenado missionário quanto da autoridade que receberam para evangelizar. Tem gente que pode evangelizar sem Jesus no coração? Pode. A técnica é fácil.
Mas não era isso. Não é isso. Ele quer dizer assim, olha, Jesus precisa estar dentro de você. Então, é importante, irmãos, irmãs, a gente permanecer com Cristo e Cristo permanecer conosco. É importante essa interação, é importante essa percepção da presença de Cristo. Para que a gente apenas não queira fazer um programa de evangelismo, a gente nem sabe o que fazer depois. Sabe, porque a gente pode até evangelizar sem Cristo, sem ter essa percepção, sem ter essa permanência, sem ter esse encontro real, mas está associado permanentemente a Cristo, está a sua mensagem, a sua vida, ela é tão importante quanto essa autoridade para evangelizar. Por quê? Porque isso vai te dar uma maior eficácia em tudo e, na verdade, trará, né, essa existência de um evangelho que transforma, que nos transformou e vai transformar outras pessoas. Por isso, irmãos, irmãs, nós precisamos estar cada vez mais próximos. Cada vez mais próximo de Jesus e cada vez mais próximo do discípulo, da discípula, das pessoas. Jesus passou a dedicar um tempo cada vez maior aos discípulos. Sabe, e isso é fundamental no discipulado. No modelo de Jesus, isso é fundamental. Jesus, ele dedica a maior parte do tempo dele a esses discípulos. Cada minuto é aproveitado ao máximo, sabendo que, iminentemente, né, uma iminência aqui, né, da sua morte e ressurreição. E conforme cresce essa expectativa, e aí, como testemunho ocular, né, de Jesus como homem aqui, né, nessa carnalidade, né, ele iria deixar de existir como estava existindo, porque a morte e a ressurreição se aproximavam. Então, ele aproveitou o máximo do tempo para estar com os discípulos. Ele não pegou o ministério dele e fez muitas campanhas, não. Ele pegou alguns e trouxe para perto, para que esses poucos pudessem ganhar o mundo. E é isso que nós precisamos, sabe? É essa estrutura que nós queremos, é essa estrutura que nós precisamos, essa estratégia que nós precisamos colocar com maior eficácia em prática na nossa vida. E é isso que a gente tem falando, o tempo que Jesus investiu naqueles poucos discípulos era muito maior em termos de comparação com o que dedicou às outras pessoas. E aí é uma estratégia pré-estabelecida. Aqui Jesus, ele pré-estabeleceu a estratégia. Jesus, ele não fez isso por um acaso. Ele se aproximou de alguns que pudessem fazer a diferença, mesmo se aproximando de todos, mesmo tendo missão para todos, mas gastou mais tempo com esses discípulos para que pudessem ganhar o mundo. E o Senhor, ele conseguiu. O Senhor, ele mostrou para a gente que essa estratégia é eficaz, porque 2000 anos atrás eu estou falando aqui para vocês. Ou 2000 anos atrás, não, 2000 anos depois, né? Então a estratégia foi eficaz, irmãos. Esta continuidade, esse processo do futuro, esse cuidado com a próxima geração, esse cuidado com o evangelho daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20 anos, daqui a 1000 anos, 100 anos, não sei. Mas o que Jesus pré-estabeleceu, ele foi eficaz. E aí eu preciso olhar para isso que Jesus fez, aprender com ele e aplicar nesse tempo. Até mesmo nos momentos em que Jesus estava ministrando às outras pessoas, os discípulos estavam com ele. E aí a gente pode até pensar, né, que Jesus, veja só, mesmo com outras pessoas, os discípulos estavam com ele.
E é interessante, Jesus tinha um tempo maior só com os discípulos, mas quando ele estava com a multidão, os discípulos estavam com ele. Quando ele estava alimentando a multidão, os discípulos estavam com ele. Isso é muito importante, porque há um processo, né, de um cuidado e há um processo de envolvimento com a vida e missão. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que no nosso pequeno grupo, no nosso grupo, as pessoas precisam estar envolvidas também com a missão, porque ali também se aprende de Jesus. E precisa estar com você, aprendendo aquilo que Deus tem para você. E em alguns momentos, né, essa pessoa está aprendendo, né, com você, mas depois ela vai fazer e você vai perceber que ela está fazendo e quem sabe muitas vezes vai fazer até melhor. Algumas coisas, e eu costumo muito muito lembrar do que Pedro fez, né? Do que Pedro fez no sentido de pregar e 3.000 pessoas serem batizadas, receberem a Cristo. Fazer coisas maiores, né? Fazer coisas maiores que você está fazendo. Mas pense nisso. É claro que isto vai levar tempo, né? Leva tempo. E esta associação tão íntima e constante, naturalmente, significava tempo com os discípulos. Eu acho que vale a pena a gente lembrar isso aqui, como crianças que pedem a atenção dos pais sem parar, assim eram os discípulos nos primeiros momentos. Eram filhos espirituais que precisavam ser cuidados. Nesse ano de cuidado, a gente precisa cuidar um pouco da nossa visão. Nesse ano de cuidado, nós temos um trilho, e nesse trilho, né, nós temos alguns pilares, como ganhar, cuidar e enviar. E eu acho que a gente precisa, e o nosso desafio, né, nesse ponto, é o cuidado em discernir a hora de caminhar em maturidade, sem tanto precisar do mestre. O que eu quero dizer com isso aqui? Veja, nos primeiros momentos, os discípulos precisavam de alguém muito próximo, aprendendo, ensinando. E aí a gente está ganhando, quando a gente lembra, né, do Jesus ganhando essas pessoas para si, e aí ele cuida, mas ele cuida intencionalmente. Esse cuidado, irmãos e irmãs, não é um cuidado para 50 anos. Porque um filho, ele cresce, ele amadurece, por isso do treinamento, por isso do discipulado. Então nós precisamos criar, e aí eu acho que esse método, nesse ponto, a gente precisa focar muito mais nesse processo e saber qual é o time, o tempo, para que esses discípulos possam fazer a missão sem o mestre. Assim como aconteceu com os discípulos de Jesus. Em um certo momento ele precisou ser cuidado, mas em um certo momento o mestre já não estava com ele nesse processo, né? Nesse processo existencial humano. Estava com ele no processo espiritual do mesmo jeito que está conosco. E aí esse time é importante para a continuidade daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, da palavra que nós levamos dentro de nós e da presença que carregamos dentro de nós. Por isso, nós precisamos discernir. E eu quero desafiar você, né, a pensar. Quantas pessoas você precisou discernir, dizer assim, olha, está na hora de você caminhar sozinho, está na hora de você fazer novos discípulos, de fazer novas discípulas. Não que você o abandone, porque o mestre não o abandonou. Mas chega uma hora em que o filho cresce, o filho espiritual também cresce. E ele precisa fazer coisas iguais ou até maiores do que você fez. Para a gente não ficar preso a programas evangelísticos. Não que o programa evangelístico seja ruim, mas não é o método de Jesus. Os programas evangelísticos,
ele é bom para reunir, para isso, é bom, não é ruim. Mas nós precisamos saber e entender e aprender o que Jesus fez. Ok, irmãos e irmãs? E aí nós temos o foco nessas pessoas. Claro, leva um tempo, né? Leva um tempo. E aí esse acompanhamento pessoal. Esse discipulado inicial é essencial para aquele que se converte. Eu vou voltar aqui a uma coisa muito interessante para a gente poder perceber isso. E aí, dialogue, irmãos. Sabe, pegue esse material, dialogue com as pessoas, dialogue com o seu pequeno grupo, dialogue nos grupos discipulados. Esse discipulado inicial é fundamental, ele é essencial para quem se converte. Sabe, quem se converteu agora precisa de alguém próximo, é um filho espiritual de alguém. Precisa de alguém próximo, precisa de alguém ensinando. Jesus, ele cuida inicialmente dos discípulos e ofereciam esse mesmo... Veja, ele cuida inicialmente dos discípulos para que eles, os discípulos, por sua vez, oferecessem este mesmo tipo de atenção especial às outras pessoas. Eu costumo lembrar, né, eu falo a respeito disso na conversão de Paulo, que Deus coloca Ananias e depois coloca Barnabé. Nós precisamos da continuidade ao discipulado, nós precisamos da continuidade. As pessoas estão chegando, ela precisa de discipuladores treinadas para fazer com que essas pessoas também se tornem novos discipuladores e discipuladoras. E nesse ponto é uma atividade contínua e de comunhão da igreja. Não é uma atividade unicamente do pastor. Irmãos, e aqui não é um processo... Eu não conseguiria, humanamente falando, conseguiria dar continuidade sozinho. Por isso é necessário, pode passar, Tiago, nós treinamos e inspiramos a igreja, toda a igreja, corpo de Cristo, para que todos e todas cumpra esta tarefa de cuidar das pessoas de uma forma intencional e missional. É o olhar de comunhão com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão se convertendo. E aí eu tenho um grupo de discipulado consolidado, já está consolidado, sabe? A nossa conversa então é como é que nós podemos fazer novos e novas discípulas. E aí essa igreja em comunhão contínua, e a comunhão contínua não é só reunir irmãos para comer alguma coisa, para isso. Não, é a comunhão contínua para cumprir a missão, para fazer as estratégias, para cumprir a estratégia de Jesus, para replicar, para copiar. E eu tenho usado muito essa ideia da cópia de Jesus cópia, de copiar a ideia de Jesus e fazer novos discípulos. É claro que isso leva tempo? Leva. É claro que isso tem uma demanda, mas é um método de Jesus, não existe outro. Por isso que eu convido a igreja a pensar na essência e no método. E eu quero finalizar nesse sentido. Nesses anos, irmãos, irmãs, e eu tenho falado isso com a liderança, é que a gente trabalhou muito bem a essência do evangelho, sabe, da pregação, do fazer discípulos, mas a gente, na minha opinião, e a gente está lendo um livro, eu quero sugerir para toda a igreja, a gente deve trabalhar esse livro esse ano, tem na Cactus Store, que é A Treliça e a Videira. Eu acredito que em algum momento a gente valorizou a essência, que vale muito a pena, e que a gente vai valorizar, porque sem a essência, né, não tem como fazer, mas a gente negligenciou o método. Vou dar um exemplo.
Vou dar um exemplo. Esse ano a gente já não quer aplicar isso mais, já não serve mais para a gente. Em alguns momentos, a gente ouvia dizer o seguinte, o Mateus está aqui, então vou dar o exemplo com o Mateus. Ele dizia assim, pastor, eu chegando para o pastor e dizia assim, pastor, ou chegando para o discipulador, eu e o Mateus somos um pequeno grupo. Está errado? Não está errado. Mas se a gente não valorizar o método, muitas vezes a gente deixa perder a essência. Então o que a gente está dizendo esse ano? Que pequeno grupo, ou a gente vai fazer essa mudança depois do nome, a nomenclatura, depois eu trago para vocês em uma escola dominical também, ou um processo de reunião geral de liderança, que um pequeno grupo só é pequeno grupo a partir de 3 pessoas, até 15 pessoas. Para que a gente cumpra melhor a missão e estabeleça alguns princípios para que a gente não se perca, para não há uma perda, sabe, no processo. Então eu quero convidar a igreja, e pastor, mas quando é então o senhor e o Mateus? Para mim é um acompanhamento pessoal, um acompanhamento individual. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Nós temos, os lares de paz. Lares de paz. E nós temos o GE, que é o grupo, o grupo de evangelização, material. 2 materiais diferentes. Lares de paz e GE. Você já ouviu falar do GE? Quem não ouviu, coloca aí no chat. Quem nunca ouviu falar de GE? Grupo de evangelização. Veja, o lar de paz, os lares de paz, já fala o nome. É para alcançar a família. Então, é uma única pessoa. É só o Mateus. Então, para mim, não é lar de paz. Porque a ideia dos lares de paz é a família. É tão tal que há uma dinâmica, no segundo encontro, da gente convidar a vizinhança para participar dos lares de paz. Agora, o GE, mas mora sozinho. Então é um GE, é um grupo. Ele pode ter uma pessoa e pode ter 50 pessoas. Para a gente não confundir, e muitas vezes a gente confunde, e aí a gente coloca a essência, em xeque. A gente não há um entendimento, uma associação clara daquilo que nós somos, da visão que nós carregamos, e aí a gente vai se perdendo. Então, vamos pensar, irmãos e irmãs, que esse é um ano de nós cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu. De nós cuidarmos, eu vou usar essa expressão, porque nós vamos trabalhar mais vezes, de nós cuidarmos da treliça, para que ela cumpra o propósito de fazer com que a videira cresça com qualidade. E eu convoco a igreja para a gente poder pensar, para a gente poder buscar. Pastor, isso é essencial para mim? Irmãos e irmãs, mostrou que é essencial também. Mostrou que é essencial também. Por isso, eu convido você a pensar no discipulado como essência, na evangelização como essência, nessa videira extraordinária onde nós somos aí, estamos enxertados nessa videira verdadeira, quem dá o crescimento. Mas nós precisamos estruturar o crescimento dos pequenos grupos, estruturar o crescimento da igreja. Nós precisamos acompanhar de fato e saber que aquilo que o Senhor nos deu é algo tão extraordinário, tão poderoso, e nós podemos fazer a diferença. Por isso, convido você, e eu estou à disposição, para a gente poder ir dialogando. Nas nossas reuniões gerais de liderança, nós vamos trabalhar bem isso. Porque esse é o nosso foco para esse ano. Cuidar da visão que Deus nos deu. Esse mês, nas semanas de oração,
O tema é cuidando das pessoas. Esse é o tema das semanas de oração. Eu quero desafiar você, tem alguns desafios que a gente vai mandar nesse mês, sabe, a cuidar melhor das pessoas. Então quero desafiar, porque essa tarefa da comunhão é uma tarefa de toda a igreja. Essa tarefa do discipulado é a tarefa de toda a igreja. Essa tarefa da evangelização é uma tarefa de toda a igreja. Então vamos nos movimentar, irmãos e irmãs, e cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Deus abençoe a sua vida. Nós convidamos você, em todas as nossas igrejas hoje, nós teremos culto presencial e teremos o nosso culto online, mas queremos muito você conosco aqui na igreja, em todas as nossas igrejas, e compartilhe, você que pode compartilhar o link do culto, abençoe uma família, abençoe uma pessoa em nome do Senhor Jesus. Vamos então, irmãos e irmãs, buscar o zelo evangelizador da igreja e vamos aprender com o mestre, de fato, como a gente pode evangelizar melhor. Deus abençoe sua vida e até domingo que vem, nessa escola dominical, dando continuidade àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus abençoe, um grande abraço. Valeu. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem.